tá? Do livro de Gênesis, são 34 versículos, diz assim, fala sobre a morte de Abraão, vai falar sobre os filhos de Ismael, os filhos de Esaú e Jacó, ok? Então, de uma forma bem sucinta e resumida, vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Diz assim, versos 1 do capítulo 25 de Gênesis: Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinra, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joctã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assurritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Que aqui então fala, né, de mais uma, né, esposa de Abraão, né, porque claro, a esposa dele era Sara, mas ele teve lá Agar, que foi, né, uma concubina, alguém que a sua própria esposa arrumou para ele gerar um filho, né, e Deus não pediu, aquela ajudinha humana que a gente está acostumado, né, e agora então aparece Quetura também, tá, como uma pessoa, uma concubina, né, do Abraão aqui, ok? Ele estaria aqui com aproximadamente, queridos, né, 140 anos. E vai falar então agora aqui da descendência. Você lê aquela descendência e fala, meu Deus, mas, né, esses nomes diferentes, né? Fala que gerou os Letuzitas, os Leumitas, enfim, né? Os filhos de Midian. Para que eu preciso saber disso? Daqui a pouco você vai entender a importância dessa genealogia. E aqui ela nos dirige, ok? Verso 5, Abraão deixou tudo que tinha para Isaque. Guarda essa observação, né? Ainda que Abraão teve, né, suas concubinas e teve outros filhos e filhas, a Bíblia fala assim que ele deixou tudo, a herança, para Isaque, tá? E aqui também existe um porquê, tá? Verso 6, mas para os filhos de suas filhas, olha só, para os filhos de suas, concubinas, deu presentes, ou seja, os demais filhos não foram herdeiros, não ficaram com a herança, mas também receberam presentes, tá? Olha só, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Então aqui, outra observação importante, esses filhos de Abraão, tá? Abraão, antes da sua morte, deu um jeito de dar, que seria parte da herança, não era herança, eram uns presentes, tipo assim, Abraão era riquíssimo, ele deu uma grana boa lá para cada filho, e falou assim, ó, arreveder-te, né? Vão lá para o Oriente, tá? Porque ele sentia a necessidade de não permitir que Isaque, seu filho, tá, estivesse junto com os irmãos. Olha que coisa interessante, e aqui tudo tem uma razão de tudo isso. Ponto 7, verso 7, Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, de idade bem avançada. Foi reunido aos seus antepassados, seus filhos Isaque e Ismael o sepultavam na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprou dos Hititas, e foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Ber-la-Roi, né? Pontos importantes aqui então, a idade de Abraão, 175 anos. Considerações, você lembra com quantos anos Abraão foi chamado? Lá no capítulo 12, gente, 75 anos, ou seja, passaram-se então do dia que Abraão foi chamado até o dia da morte de Abraão, 100 anos, ok? Lembrando também, Abraão foi chamado com 75 anos e a promessa veio a Abraão com 100 anos, que a promessa era o filho, ou seja, ele esperou 25 anos, tá? Então, qual a idade de Isaque aqui no período da morte de Abraão? Se Abraão tinha 175 anos, Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos, então Isaque tinha o quê? 75 anos, ok? Outro ponto importante, que idade foi que Isaque casou com Rebeca? Você lembra? 40 anos. Então aqui já fazia 50, 60, 40, 50, 60, 70, 35 anos que Isaque estava casado com Rebeca. Muito possivelmente, tá? Já sua família é formada, enfim, tá? Aqui eu não tenho absoluta certeza, nós vamos ver um pouquinho à frente, mas agora me falhou a memória, se Esaú e Jacó já tinham nascido ou não. Lembrando que Rebeca também, assim como Sara, era estéril, não podia gerar filhos, ok? Fala dos demais filhos, né, que ele teve com Quetura. Como eu falei assim, dali originou-se vários povos, ainda que Abraão dá um jeito de mandar eles lá para o Oriente, para o Norte, tá?
Mas um deles eu destaco aqui, que são os midianitas, de Midian. Por quê? Foi dos midianitas que descendeu, tá, o pai e a família de Moisés. A gente pensa, Moisés é da descendência de Abraão? Sim, da descendência de Abraão. Moisés, descendência de Abraão, ok? Agora vai falar o quê? Os filhos de Ismael. E a pergunta é por que vai relacionar os filhos de Ismael? Porque aqui, queridos, você vai observar, já vou antecipar, que vai estar falando dos 12 filhos de Ismael. São 12 príncipes, que originou-se o povo árabe, né? Um povo poderoso. Lembra que ia ser uma nação também poderosa, porém, né, brava, no sentido assim, guerreira, tá? Então, olha só. Não estamos falando mal dos árabes, não. São os nossos irmãos. Você vê que é tudo nosso irmão. Tudo é irmão, irmão. É tudo irmão. Só que tem aquela coisa, esse irmão é mais bravo, esse irmão é mais briguento, mas é tudo irmão, né? É uma benção. Tá? Versos 12. Este é o registro da descendência de Ismael, filho de Abraão e de Agar. Serva egípcia de Sara deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento. Nabaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Sur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Observe que eles viveram em hostilidade, ainda que, um pouquinho antes aqui nós lemos, né, no sepultamento de Abraão, que Ismael, né, estava junto com Isaac, ou seja, de alguma forma, né, eles mantinham contato, e quando foi para enterrar o pai, os dois então enterram. Mas daí a gente vê aqui que a sua descendência vivia em constante hostilidade contra os seus irmãos, ou seja, havia briga, guerra entre eles ou sua descendência. Esaú e Jacó, verso 19 então, fala que esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Observe que agora então vamos falar dos filhos, né, de Isaac. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, nós falamos sobre isso agora há pouco, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmão de Labão, também arameu. A irmã de Labão também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Observe que, de novo, nós vemos o quê? Né? Rebeca, né? Agora, aquela que foi escolhida por Deus, né? que escolheu vir lá com o servo de Abraão, né? Que já de longe se apaixonou por Isaac, Isaac por ela, né? Enfim, há um encontro divino muito maravilhoso aqui, porém, de novo, irmãos, como se fosse uma maldição, né, na vida de Abraão. Como se alguma coisa não permitisse que essa família fosse estéril, alguma coisa que quisesse impedir o avanço dessa família. Entenda uma coisa, muita coisa o inimigo vai tentar impedir o avanço da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua descendência, porque você é nação eleita, um povo adquirido, uma nação santa, conforme o livro de Pedro, 1 Pedro. Então entenda uma coisa, é óbvio que ele vai colocar empecilhos, dificuldades, ele vai tentar impedir o seu avanço, mas quem nos chamou é poderoso para nos levar até onde temos que chegar. Então, queridos, ele ora, agora observe o seguinte, ele orou e Deus, então o que Deus faz? Deus torna ela fértil, tá? Porque ela era estéril, então agora o Senhor a torna fértil. O Senhor respondeu a sua oração, Rebeca, sua mulher, engravidou. Tá? Não só engravidou, queridos, como engravidou duplamente, engravidou de gêmeos, tá? Verso 22, os meninos se empurravam dentro dela, tá? Pelo que disse, porque está me acontecendo isso, foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, porque veja bem, desde o ventre ela já percebia que aquelas crianças eram agitadas demais, que elas se pegavam ali dentro, como se estivessem brigando literalmente os dois fetos, e vão orar ao Senhor. Agora, observe, irmão, já uma dependência diferente lá de Abraão. Abraão parece que ele falava muito com Deus, mas orava pouco. Aqui a gente vê eles orando para ela engravidar, orando para saber por que essas crianças, né, estão tão agitadas. E olha o que Deus fala, verso 23. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão.
Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho, ou seja, o primeiro que nascer, servirá ao mais novo, o último que nascer. Tá? Ao chegar, imagina você com uma sentença desse tentando nascer. Eu imagino a briga aquelas crianças, quem vai nascer primeiro, né? Um empurrando o outro, não, nasce você primeiro, porque se eu vim por segundo, né, eu vou reinar sobre você. Claro que isso aqui é conjectura minha, né, irmãos? É loucura da minha cabeça, mas eu gosto de pensar assim. Versos 24. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se o que havia gêmeos em seu ventre, porque naquela época não tinha ecografia para confirmar, né, irmãos? Então observe que aqui, na verdade, nem quando que eles souberam que era gêmeos? Né? Não sabiam. Na verdade, ela orou porque a criança estava mexendo muito na barriga. Eles oram a Deus e Deus, então, manda uma ecografia do céu dizendo assim, ó, isso aí que você está sentindo na tua barriga, você calma, é porque tem duas nações aí, é porque tem dois. Tanto é que quando nasce, a palavra do Senhor vem aqui dizendo assim, ao chegar a hora de dar à luz, confirmou-se. Por que confirmou? Porque não existia confirmação. Existia uma palavra de Deus dizendo, porque tem duas crianças aí dentro, mas só iam se certificar na hora que nascesse. Né? Então confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, todo peludo. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu, então Esaú primogênito. Para quem conhece a lei da primogenitura, irmão, sabe que Esaú era para ser o herdeiro de tudo, era o primogênito. É quem responde pelo pai, né? A família toda vai ter que responder. Na ausência do pai, é quem vai depois ser o líder da dinastia, né? Mas havia uma palavra de Deus dizendo o seguinte, olha, não vai ser bem assim, eles vão quebrar o pau e o que nascer depois vai reinar sobre quem nasce primeiro, tá? Verso 26, depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Ou seja, queridos, se Isaac tinha 60 anos de idade, tá? Então o pai dele que morreu com 175, e quando ele tinha 75, significa que 60 para 75, 15 anos, durante 15 anos, tá? Abraão ainda conviveu, tá? Com Esaú e Jacó, entendeu? É muito importante essas informações para você saber quem estava na época, quem não estava, tá? Tudo isso. Será que Jacó e Isaac conheceram o seu avô Abraão? Sim, está aqui escrito, irmão. Abraão morreu com 175, tá? É óbvio, com 175, Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos, então tinha 75 anos, e a Bíblia está dizendo que com 60 anos Isaac gerou filhos. Então, durante 15 anos eles conviveram com Abraão. Abraão pôde ver ali os seus netinhos. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho. Então, um caçador, o outro cuidava do rebanho. E vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú. Olha que interessante. Por quê? Porque Isaac não é que preferia Esaú. Ele sabia que ele ia ser o primogênito. Então, assim, eu preciso cuidar disso aqui de forma especial, que ele vai depois, né, assumir a dinastia. Mas... porque gostava de comer e preferia Esaú, porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, da sua caça, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Em outras versões falam desse guisado, né? Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Olha só, gente. Olha, disse, e lembrando que aqui está, assim, talvez no ano da morte, né, do pai, tá? Então, do pai Isaac, desculpa, do pai Isaac. Então, o Isaac já estava velhinho também, tá? Então, aqui, observe que agora disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Então, nós vemos aqui ele abrindo mão de um direito dele. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro, e ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. E esse foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Deus abençoe. Queridos, deixa eu colocar aqui para não cair. Vamos lá, então contei aqui o capítulo para você. Tá? Aplicações práticas e correlações. Então, fora o contexto histórico da época, as pontuações que eu fiz, tá? Nós não podemos esquecer que
a Bíblia é cheia de tipologia, eu falei isso ontem. Abraão, né, tipifica Deus, Sara tipifica a mãe de Isaac, que tipifica Jesus, tá? Rebeca agora então tipifica a igreja, né, que vem a ser a esposa de Isaac, que vai gerar filhos, né? Você vai ler no Novo Testamento, né, várias citações falando, né, do filho da escrava, Ismael, e o filho da livre, né, que era o filho de Sara. Vimos que ali originaram-se dois povos. O que eu quero que você pare e pense nesta manhã, tá? Nós vimos que dentro, né, daquela mulher chamada Rebeca, que era estéril, vieram duas nações, dois tipos de povos, dois tipos de pessoas. Um que era para ser o primogênito, ou melhor, foi o primogênito, era para ser o líder, né, o responsável depois, mas que abriu mão disso, tá? E outro que veio depois, que por profecia Deus já tinha dito que ia, né, reinar sobre o outro, tá? A palavra do Senhor fala assim que quem foi, se Rebeca é a igreja, ou é o povo de Deus, quem são esses dois povos? Nós lembramos que o Velho Testamento fala que o Senhor veio primeiro para o povo judeu, o povo hebraico que se tornou o povo judeu depois, mas os seus não o receberam, ou seja, os seus venderam, né, o direito de primogênito de serem o primeiro. Por que venderam? Porque não aceitaram, porque não valorizaram aquilo, porque na verdade não aceitaram a Jesus. A Bíblia fala que Jesus era a pedra angular, né? Eles rejeitaram a primogenitura, rejeitaram Jesus, fazendo com que então, né, os gentios, que aqui são representados por os jacozões da vida, tivessem o que agora? Direito, né, à primogenitura, ou seja, ao acesso. Agora observe que, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, eu não quero entrar tanto nisso. Jacó, ele ficou conhecido como um enganador, um suplantador, porque teria, né, envolvido ali o seu irmão, mas o seu irmão era da mesma idade que ele, tão experiente quanto, fez muito consciente porque justamente não dava valor para aquilo, tá? Então, agora, isso tudo, se você for ver, é Deus permitindo que todos sejam salvos. Por quê? Permitindo que todos sejam salvos. Porque, via de regra, o povo de Deus já é o povo escolhido por Deus, né? O povo de Deus, o povo judeu. Os gentios, tá, seria aqueles que não estariam, né, nessa conta, nessa videira. Pelo fato dos judeus terem rejeitado, né, o seu direito, então passou a ter direito, né, Jacó. Você vai ver mais tarde que Jacó, Isaías 43, por exemplo, fala assim: eu te criei Jacó, mas te formei Israel. Porque esse chamado Jacó é aquele que vai ser trocado o nome para Israel. Então vai se tornar o Israel de Deus. Queridos, é muito importante a gente entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas, direcionando a nossa vida, nos dirigindo, não como robôs, tá? Mas sim usando... Esse dia uma pessoa falou assim: pastor, por que o que eu oro Deus não me dá? Eu falei: simples, porque Deus não quer. E por que Deus não quer me dar? Porque Deus sabe que é o melhor para você. Como que Deus sabe que é o melhor para mim, se não é o que eu quero? Eu falei assim: vamos partir do princípio, você entregou sua vida para Jesus? Entreguei. Se você entregou a vida para Ele, a vida é de quem? Não é dele? Não é Ele que tem que saber o que é bom para você, o que não é bom para você, o que te serve, o que não te serve. Por que você quer saber o que é bom para você, o que te serve, o que não te serve, e você quer tomar o controle se você deu a sua vida para Ele? Ou então você está tirando de volta, você está tomando de volta a tua vida para você, e daí você quer apenas que Ele sirva a sua vida. Queridos, é muito importante nós aproveitarmos esse capítulo 25 de hoje para refletirmos isso. Como é que está a tua vida? A tua vida para Jesus. Você é uma pessoa que verdadeiramente entregou a sua vida para Jesus, reconhecendo que você hoje é filho de Deus e que Ele governa sobre você, e que você pode sim orar pedindo as coisas, mas se Ele não deu é porque Ele sabe que não é o melhor para você neste momento, tá? Não quer dizer que Ele não queira que você tenha isso, ou faça isso, ou seja isso, neste momento. Mas a partir do momento que você entregou a sua vida para Ele, né? Pastor, mas a Bíblia fala do livre-arbítrio, que Ele não vai interferir. Ei, Deus não interfere na vida de quem não entregou a sua vida para Ele. As pessoas que não entregaram a vida para Jesus, Deus não interfere, porque Deus tem que respeitar a vida que é dessas pessoas. Agora, eu entreguei a minha vida para Ele, então não é um desrespeito Ele interferir na minha vida, porque não é mais minha, eu entreguei para Ele. Você está entendendo? Então, guarda isso no teu coração. Quem entregou a vida para Jesus, Deus
Jesus interfere sim, por quê? E ele não está me defraudando, porque eu entreguei para ele. Eu dei para ele, faz o que quiser. Quer me matar, me mata de coronavírus. Quer me fazer viver, me faz viver do coronavírus. Faz o que você quiser. Quer me enriquecer, amém, glória a Deus, recebo. Quer me empobrecer, amém, glória a Deus, eu recebo. É o que Jó falava, né? Eu entreguei minha vida para ele, ele decide, né? Porque eu dei a ele o direito dele decidir sobre mim. Agora, olha só o erro das pessoas. Elas aceitam a Jesus, entregam a vida para Jesus de medo de ir para o inferno, para poder o quê? Serem salvas. Mas não entregam a sua vida para ele. Querem continuar no comando da sua vida e quer que ele venha, dê o carro, dê a casa, dê a saúde, não deixe morrer, não deixe ter coronavírus. A gente fica preocupado assim, ai meu Deus, o coronavírus. Irmãos, já teve peste bubônica, gripe espanhola, coronavírus, vai vir outras. Tá? E a questão é, o que vai mudar o fato de você viver ou morrer? Ele. É ele que vai decidir. Ele vai decidir se você vai morrer ou vai viver, seja atropelado no coronavírus, se você entregou a vida para ele, ou se ele quer que você viva. Se a vida você entregou para ele, é ele que cuida, isso que eu quero que você entenda. Agora, não, eu aceitei Jesus de medo de ir para o inferno, mas eu na verdade eu não entreguei. Eu estou tentando fugir dessas coisas, eu estou tentando cuidar da minha vida, eu estou tentando, né, se safar dessas coisas. Ah, então realmente aí você tem que cuidar, tem que ter medo, porque se está na tua mão, se a tua vida está na tua mão, então aí sim, né, corra, faça o teu melhor, porque você realmente, né, aí sim ele não vai poder influenciar, porque daí ele está tirando um direito que você requereu de novo. Você requereu esse direito para você. Tá? Não, de você controlar a sua vida. Então aí ele vai respeitar, aí ele não vai interferir, porque ele não vai usurpar algo que ele deu a você. Ele deu a vida para você, ele não vai usurpar isso. Ele não vai tirar a sua vida de você. Não, se ele deu para você, você. Agora você pode devolver para ele. Então eu quero que você aproveite essa manhã, devolve a tua vida para ele. Devolve a tua vida para ele e deixa ele governar. E veja o que Deus vai fazer na sua casa. Veja o que Deus vai fazer na vida dos seus filhos. Veja o que Deus vai fazer na vida da sua família. Veja o que Deus vai fazer nas suas finanças. Veja o que Deus vai fazer, independente do que está acontecendo sobre o mundo. Porque o que está acontecendo sobre o mundo são as coisas que estavam escritas que iam acontecer e vão continuar acontecendo. Mas quem entregou a vida para ele está debaixo do cuidado dele. E ele com certeza tem propósito na nossa vida aqui. Então, queridos, deixa Deus cuidar de você. Abra a mão da sua vida, que nem o Felipe está dizendo aqui. Deixa Deus cuidar, que é melhor. Segundo aqui o profeta aqui, o mestre Felipe, tá bom? Queridos, que Deus abençoe você nessa manhã. Que Jesus te abençoe e te guarda, né? Faça resplandecer o rosto dele sobre você continuamente, te conceda paz, descansa o teu coração. Eu sei que está diferente, eu sei que está estranho, eu sei que as coisas parecem que não acontecem, está virando ano, tá? Mas é Deus trazendo todo mundo para a mesma panela e agora dizendo assim, chegou a hora de separar o joio do trigo. Quem que quer que eu governe? Fica do lado de cá. Quem quer se governar? Fica do lado de lá. Não vai ter mais muro, que bom, né? Não vai ter, é melhor ser frio ou quente, lembra disso? Porque o morno eu vomito. Chegou o dia dele vomitar alguns, então agora é hora da gente se definir, queridos, e que desse devocional dessa manhã sirva para nós definirmos, brigarmos, né, por aquilo que queremos. Queremos vender a nossa direito de primogenitura, né? Os Jacós estão aí, gente, doidinho de vontade de comprar da gente. Ou nós vamos assumir a nossa primogenitura e vamos sim, inclusive cuidar dos Jacós e trazer os Jacós para a mesa de novo e fazer deles também, né, filhos de Deus poderosos, tá bom? Que Deus abençoe